Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para nossa segunda mulher que nos inspira na palavra. E hoje eu vou trazer a história da Sunamita. Começa a história dela no livro de 2 Reis, do capítulo 4, versículo 8 até o 37. Então eu vou dar uma resumida, mas quem quiser ir lá conferir na íntegra, porque mais pra frente ainda continua a história dela, mas eu queria dar ênfase nessa parte onde ela conhece Eliseu. Ela, muito observadora, era uma mulher muito rica na cidade e tudo mais, e ela observa que toda vez que aquele homem passava, que ele era um homem de Deus, que ele era um homem íntegro, e sem querer nada em troca, ela vai lá, ela faz um quarto, prepara tudo para ele, coloca cama, lamparina, uma cadeira para ele poder estudar, deixa um lugar bem aconchegante e hospeda aqueles homens de Deus, porque era ele e Geazi. E aí toda vez que eles passavam ali, eles iam lá e se hospedavam. Só que, Eliseu, creio eu, ficou tão constrangido com o amor daquela mulher, a compaixão que ela teve de olhar para o detalhe, ver o que ele precisava ir lá e servi-lo, que ele pensou assim, mas o que tá faltando na vida dela? E Geazi, ele pegou e disse, ela não tem filho. E aí, Eliseu diz, pra ele ir lá perguntar pra Sunamita o que ela precisava. E a resposta dela, gente, é surpreendente, porque ela, naquela época, a mulher, se ela não tivesse filho, ela era dada como amaldiçoada. E ela poderia ter dito, não, olha só, Deus não tá vendo que eu não tenho filho. Deus não tá vendo que por mais que eu seja próspera nas outras áreas, que eu tenho um bom casamento, que as minhas finanças tá tudo ok, eu não tenho aquilo que na minha época é determinada como sendo uma mulher abençoada. E aí ela disse que ela não precisava de nada, que ela estava em paz entre o pessoal ali da região dela. E aí já fica, aquela coisa, nós temos que nos contentar, ser gratos por aquilo que temos. É lógico, a gente sempre vai almejar algo melhor, algo maior, porque a própria palavra do Senhor vai dizer isso a nosso respeito. Que Ele tem pensamentos de paz para nós e não de mal, que Ele bem sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. Mas quando nós temos um coração grato, nós somos supridos, e ela não precisou dizer o que ela necessitava. E esse homem de Deus, ele viu e ele lançou uma palavra sobre ela, que naquela mesma época do próximo ano ela estaria com o filho nos braços. E ela pega e diz para ele assim, não me faça, acreditar nisso que tu está me falando, porque certamente ela já tinha clamado muito ao Senhor, porque certamente ela já tinha esperado muito tempo no Senhor para que isso se cumprisse. E aí imagina, quem já tentou engravidar e não conseguiu, sabe quão frustrante é. Para minha primeira filha eu precisei fazer tratamento. Então, assim, era muito frustrante saber que, que o filho ali não tinha nenê, que mais uma vez tinha que tentar de novo, tinha que continuar tomando remédio, continuar tomando hormônio e tudo mais. E é muito frustrante, Imagina para aquela época, onde filho era um status de prosperidade, de que Deus estava ali com aquela família, com aquela mulher, e que ela não era amaldiçoada. Então, depois de Eliseu lançar essa palavra sobre ela e ela engravidar, um belo dia, ele já não diz a idade dele, mas ele já falava, já andava e tudo mais. Ele foi trabalhar com o pai dele no campo e começou a passar mal, e levaram o menino para casa, entregaram para a mãe, e o menino faleceu no colo dela. E aí fica aquele pensamento, Imagina o tamanho da dor dessa mulher,
que experimentou perder um filho nos seus braços, né? E quantas são as mulheres que passam por isso e que sentem essa dor e que é desesperadora, né? Só que também tem o outro lado, que não é, que seria na parte espiritual, na parte das emoções, que é o que tá morto dentro de você. O que você deixou morrer? Qual foi o menino que você deixou morrer dentro de si? Foi um sonho? Foi algo que o Senhor colocou no seu coração e tu enterrou, dizendo, não, nisso aqui eu não vou mexer mais, né? Foi uma ferida que fizeram para ti, talvez uma separação que foi tão traumática que tu pensa assim, não, essa área na minha vida morreu, né? E enterrou esse menino, enterrou esse sonho, enterrou esse talento. Não deixa o menino morrer, não. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda. E essa mulher vendo essa criança, ela não falou para ninguém, nem pro pai do guri. Não falou. Ela simplesmente correu, né? Pediu, botou o menino lá na cama do profeta, porque afinal foi Deus que deu para ela. Então, já que o homem de Deus tinha lançado aquela palavra e tinha se cumprido, era ele que ia ter que resolver a treta agora. Não era ela. E não era o esposo dela. Ela tinha esse entendimento, né? E nós temos que ter esse entendimento, porque nas áreas da nossa vida que estão afetadas, que estão doentes, que estão mortas, nós temos que correr para o Pai, nós temos que correr para Deus. Porque Ele é o único capaz de ressuscitar essa área na nossa vida. Então essa mulher, ela subiu em cima de um burro e ela foi em direção ao Monte Carmelo. E foi lá e falou pro profeta, né? Olha só, eu não vou sair daqui se tu não for comigo. E o profeta já tinha mandado Geazi para ir lá para ver o que estava acontecendo. Porque Deus não tinha falado para ele o que estava acontecendo, e ela também certamente não conseguia falar, né? De tamanho desespero. Imagina ela percorrendo, né, uma grande distância ali, sem falar, com aquilo assim na garganta, né? Então a palavra vai dizer que ela se atirou aos pés dele e ela começou a chorar, né? Então imagina o tamanho do desespero dessa mulher. Então ela vai, chega lá, fala para ele e eles vão para casa dela. Chegando lá, ele fica sozinho com o menino, ele deita em cima do menino, faz a oração, deita de novo e o menino volta. Mas olha só, ela não contou para ninguém. E nós mulheres, nós temos esse problema, vamos dizer assim, né? Nós somos muito comunicativos. E quando temos um problema, a gente fala para todo mundo, menos para quem resolve. Nós vestimos uma capa, eu digo nós porque por muito tempo eu vesti, né, essa capa de autocomiseração, de coitadinha de mim, olha o que eu tô passando. E a gente tem que se libertar disso, porque Cristo nos chamou para a liberdade. E se Ele nos libertou verdadeiramente, nós somos livres, né? Então, nós precisamos tomar uma postura. E aquilo que está morto na nossa vida, a gente tem que apresentar aos pés de quem vai resolver. E não ficar falando aos quatro ventos o que está acontecendo na nossa vida. Porque Deus, Ele ergue pessoas para nos cuidar. Mas tem áreas na nossa vida que é só Ele que vai poder nos tratar, né? Ou quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados. Quando nós confessamos aos nossos irmãos, nós somos curados. Mas tem área que não precisa de cura, precisa do mover do Senhor. Que nem na parte desse menino, ele não precisava mais de uma cura, ele precisava ser ressuscitado. E o Senhor que vai trazer à vida aquelas coisas que na sua vida já morreram, que você já sepultou, que você esqueceu e que para você não faz mais sentido. E o mais curioso, voltando, né, para a história aqui,
dessa mulher é que ela fez essa amizade com o homem de Deus, com Eliseu, e vem uma fome na cidade. E Eliseu, sabendo disso, ele vai lá e avisa ela. Então, quando nós andamos ali pertinho do Senhor, né, ali ligados com o Espírito Santo, ele vai nos avisar de algumas coisas que vão acontecer. Ele vai nos avisar, por exemplo, de um perigo ali na frente. Ele vai nos avisar de algo que nós vamos ter que nos movimentar em determinado momento para que aquele mal não nos sobrevenha. E ela foi avisada. Então eles se mudaram, abandonaram tudo, saíram assim, pegaram as roupas, os mijados, cachorros, os gatos e se mudaram. E depois de um tempo, quando a fome tinha acabado, eles voltaram. E aí não aparece mais o esposo dela, aparece só ela e o menino. E quando ela vai se apresentar ao rei para pedir de novo, né? Olha só, deixei minha terra, deixei minha casa aqui, eu quero de volta. Geazi, Eliseu já tinha morrido, tá, gente? Geazi tá lá falando pro rei quais foram as histórias que mais surpreendentes que ele viveu ali, né, enquanto era discipulado por Eliseu. E ele tá contando a história do sunamita. E aí, quando ela entra, né, Geazi fala a história que eu tô falando dessa mulher. E ela tem que contar tudo o que aconteceu. E aí, ela é restituída, né, pelas coisas que ela tinha deixado, tinha perdido. E teve um ajuste, né, do que a terra produziu naquele tempo que ela ficou fora. Então, quando o Senhor, ele faz uma restauração na nossa vida, ele faz por completo com juros e correção monetária. Então, com essa história toda, né, dessa mulher maravilhosa, nós aprendemos a confiar em Deus, confiar naquilo que sai da boca dos homens que ele levantou, confiar que ele tem o melhor para nós, confiar que quando chegar no tempo da sua plenitude, de restaurar realmente a nossa vida, vai ser muito melhor daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque ele sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a ouvir mais a voz dele e a falar mais daquilo que nós achamos e daquilo que estamos vivendo, porque tem coisas que ele vai falar que é só entre vocês e que não tá maduro ainda aquela palavra para você compartilhar. E ter essa sabedoria muitas vezes nos falta, e de confiar nele, né? Por exemplo, tô com uma dificuldade financeira ou no meu casamento. Tô com uma dificuldade no meu casamento. Aí, em vez de tu ir lá e orar ou pedir um conselho pastoral, alguma coisa, tu fica dando indireto para aquela pessoa. Não vai resolver. Não vai. A pessoa vai ficar mais magoada, a pessoa vai ficar com mais raiva, né? Por quê? Porque não foi sábio nas palavras. Mas quando fica quietinho e deixa o Espírito Santo agir, aquela situação que parecia irremediável, o próprio Espírito Santo vai conduzindo a ponto de restaurar e ter perdão das ambas as partes e de ser totalmente restaurado aquele lar. Mas o que falta muitas vezes é o ficar quieto, é o se calar e falar com aquele que vai resolver. Bom, essa é a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha aprendido muito, assim como eu aprendi. E pode deixar sugestões, pode deixar comentários aí para saber se vocês estão entendendo, se eu tô conseguindo ser clara na mensagem, porque aqui é só para ser um canal, né? Não tem a ver com visualizações, não tem a ver muito com os likes, mas sim tem a ver com a palavra chegando a quem ela tem que chegar e nós praticando a palavra e não somente ouvintes, tá bom? Um beijão e até mais.